Qual é a sua perspectiva sobre o paraíso? Você crê na existência desse lugar? Se sim, o imagina como um local de luminosidade e harmonia celestial, onde corais angelicais adoram a Deus em meio a uma beleza incomparável e uma arquitetura magnífica. Certamente, essa visão tem sua validade, mas não abarca a totalidade do cenário celestial. Talvez conceba o paraíso como a abóbada interior de uma vasta cúpula côncava que se estende sobre toda a terra. À medida que a borda da cúpula se aproxima do horizonte, às vezes parece que está prestes a se desfazer, mas jamais o faz, sempre cobre a terra que se estende abaixo. Quase todos os habitantes da terra têm alguma percepção do paraíso. Ao contemplar as múltiplas possibilidades, devemos ter em mente que diferentes termos são empregados para descrever o paraíso. O singular substantivo o paraíso destaca sua unidade global, enquanto outras expressões parecem referir-se a seus diversos aspectos ou partes. Por exemplo, os termos os céus ou lugares celestiais sugerem uma gama de locais diferentes, todos reunidos sob o nome de o paraíso. Esses locais podem ser dedicados, em diferentes momentos, a diferentes seres e atividades. Em 2 Coríntios 12:2-4, Paulo menciona: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é permitido ao homem referir. Este trecho sugere a existência de 3 céus ao todo, um acima do outro. O mais elevado é descrito por Paulo como o terceiro céu, o local do paraíso e a morada pessoal de Deus, o recinto mais sagrado do universo. São passagens como estas que nos fornecem o conceito frequentemente associado ao paraíso, pureza e santidade. As palavras pronunciadas ali são tão sagradas que não podem ser repetidas fora dele. Paradeisos, paraíso em grego, é a palavra que designa um jardim, representando o jardim de Deus no paraíso. Este é o destino final de todos os pecadores que genuinamente se arrependeram e perseveraram na fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23h43. Quase todos os habitantes da terra têm uma noção do paraíso. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área denominada o meio do céu. Até onde sabemos, isso descreve uma grande área onde diferentes tipos de seres transitam. Os versículos seguintes descrevem diversos seres poderosos que proclamam a partir do meio do céu. E olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: vai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Apocalipse 8h13. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14:6-7. Então vi um anjo de pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, congregai-vos para a grande ceia de Deus. Apocalipse 19h17. A expressão grega usada para o meio do céu é o mesouranema, que significa precisamente isso, o meio-céu. Este pode ser o segundo céu. Poderíamos supor, finalmente, que o céu visível, aquele que é visível à nossa vista natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com este céu até certo ponto. E os habitantes do céu? Que tipo de criaturas são? O nome mais comum dado a eles é o de anjos. A palavra o anjo deriva do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do paraíso. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros, eles têm outras funções possíveis além de suas tarefas. São enviados por Deus para cumprir seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos informam que também há anjos malignos enviados por Satanás para cumprir seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel.
O fato inelutável, portanto, é que nosso mundo, como conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, esse conflito não se limita à Terra, também é um fator vital em tudo o que acontece no céu. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já mencionado, são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo, normalmente descritos como anjos da guarda. Mateus 18h10. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Neste versículo, Jesus fala sobre as crianças que têm anjos nos céus, que continuamente veem a face do Pai. Implicitamente, o olhar vigilante do Pai direciona esses anjos para as crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria, estão os anjos guerreiros, que entram em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o paraíso é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isso pode ser verdadeiro para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e segundo céu. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é o cenário de um grande conflito entre anjos opostos. Alguns servem a Deus e outros a Satanás. É principalmente nas regiões celestes onde tal conflito ocorre. Também é aqui onde Satanás lança uma torrente de acusações caluniosas contra os cristãos da terra, que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12h10, então ouvi uma forte voz no céu, que dizia: E agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. O anjo o descreve como o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Esta escritura continua prevendo que Satanás será expulso do paraíso. Mas até que isso aconteça, está claro que ele ainda ocupa um lugar em algum lugar do paraíso e está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. O verso seguinte é um aviso aos habitantes da terra sobre o que podem esperar quando o diabo finalmente for expulso do paraíso para a terra. Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos habitantes da terra e do mar. Pois o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse 12h12. Estes versículos prevêem um período em que Satanás tem apenas pouco tempo, pode estar próximo, mas ainda não se cumpriu. Sem dúvida, os eventos descritos ainda não se cumpriram. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos frequentemente falam como se Satanás estivesse confinado no inferno, mas isso não é verdade. Há 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas Satanás em si vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse 20h13. Vi o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Isso é claramente descrito em João 1:6-7, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: De rodear a terra, e passear por ela. Muitos cristãos frequentemente falam como se Satanás estivesse confinado no inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o paraíso é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o paraíso não. O pecado do homem impregna a terra e a glória de Deus aperfeiçoa o paraíso. Deus, a glória do paraíso, criou a terra e a entregou à raça humana para que a cuidasse e desfrutasse. Em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, porém, Adão e Eva decidiram ouvir a Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus, os separou da comunhão com Deus, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos 5h18. Como resultado, a doença do pecado se transmitiu a todas as gerações. A Bíblia diz: Então viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6h05.
Isaías 24 2.5-6 Vi a terra se corrompeu debaixo dos seus moradores, porque transgrediram as leis, mudaram os estatutos, e quebraram a aliança eterna. Portanto, a maldição consome a terra, e os que habitam nela estão desolados, por isso, os moradores da terra são queimados, e poucos são os homens deixados. A terra geme porque foi manchada pelo pecado. Como uma doença debilitante, o pecado distorce e devasta. Eca tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o paraíso declara a glória do Senhor. Salmo 19h01. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isaías 66 2.1 Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? E como ele é absolutamente santo e sem pecado, ele não pode tolerar o pecado, nem olhá-lo, sem que seja julgado. A Bíblia diz sobre Deus: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, por isso, por que fazes de conta que não vês os que procedem com lealdade? Por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1h13. Mas seu amor é tão poderoso e grande que ele fez um caminho para que a maldição do pecado seja eliminada, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, através do sangue de Cristo, que nos redimiu da penalidade do pecado. Ele morreu em nosso lugar, assumindo os juízos que merecemos, apresentando-nos sem culpa ao seu Pai Celestial. Jesus Cristo é o Salvador do mundo porque é o único que pode preencher a lacuna entre o paraíso e a terra. A Bíblia diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos 5h19. Achamos difícil admitir, mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha e pecadores por prática. A boa notícia é que Deus fez um caminho para nos salvar pela sua graça. Efésios 2:8-9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A diferença entre o paraíso e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do paraíso e veio a esta terra infestada de pecado por um motivo, para tornar possível a nossa salvação eterna. E isso faz toda a diferença para Deus e o paraíso e para nós na terra. Veremos muitas vistas gloriosas no paraíso, mas a mais poderosa de todas será o Salvador do mundo em sua glória. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Isaías 33:17. Jesus Cristo nos deu uma visão disso quando abriu a cortina do paraíso e disse ao apóstolo João que escrevesse o que viu, olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que diziam com grande voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5:11-12. Faz parte da nossa natureza humana querer soltar nossas fantasias sobre o paraíso. Mas Deus tem suas razões para nos dar apenas um vislumbre de sua morada eterna. A linguagem humana é insuficiente para descrever tal majestade. A magnificência das posses da terra será atenuada à luz do sol do paraíso. João só podia expressá-la com analogias. Seu brilho era como o de uma pedra muito preciosa, como jaspe, claro como cristal. A grande rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21h21. Vi as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Aqui na terra, as ruas são cobertas de cascalho e as janelas são de vidro. Mas João escreve sobre ruas de ouro, que são transparentes. Lembre-se de que no paraíso, tudo é novo, apenas instantâneos das coisas que virão nos são dados. Precisaremos de uma transformação celestial para compreender tal glória. As coisas turvas da terra se tornarão transparentes na eternidade. Agora só Ele as conhece. Enquanto praticamos a paciência na espera, deixe que os pensamentos da glória do paraíso encham sua alma. Eles o sustentarão até o dia em que seus olhos se abrirem completamente.
Pedro diz aos que têm sua esperança no paraíso: recebereis uma recepção rica no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1h11. Portanto, irmãos, procurai, com diligência, fazer firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, jamais tropeçareis. Quando ele estende os braços, convidando o seu povo a entrar, ele se volta para seu Pai e diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17h22. Nós olharemos suas mãos cheias de cicatrizes de pregos, cairemos a seus pés e choraremos de alegria louvando seu nome maravilhoso. Isso é o que veremos no paraíso. Oremos. Querido Pai Celestial, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que despertes em nós a plenitude do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a desenvolver em nossa relação com o Espírito Santo e a viver em seu poder e a usar seus dons. Jesus nos fez uma promessa. Tu disseste: mais o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14h26. Ajuda-me a aprender que eu não entendo tudo e que está tudo bem, já que o Espírito Santo sabe tudo. Dá-nos o Espírito Santo e sua compreensão de tudo o que acontece em nossa vida. Eu peço em teu nome. Assim como o sol se levanta a cada dia contra a escuridão da noite, por favor, dê-me clareza com a luz do Santo Pai. Pai Celestial, conceda-me descanso mental e acalme meu coração agitado. Minha alma é como um mar tempestuoso. Parece que não consigo encontrar minha estabilidade. Dá-me a energia e a clareza mental para encontrar meu propósito e percorrer o caminho que preparaste para mim. Confio em teu amor, Deus, e sei que me ajudarás a sair desta noite. Assim como o sol se levanta a cada dia contra a escuridão da noite. Por favor, traga-me clareza com a luz de Deus. Em teu nome eu peço. Pai bondoso, pedimos que entres completamente em teu bairro pedindo o poder e a força da mente de Cristo concedido por teu Espírito Santo. Por favor, dá-nos a energia necessária para superar todas as provações e tentações que nos surgirem. Faz de mim, Senhor, um autêntico seguidor de Cristo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1h07: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, e de amor, e de moderação. Obrigado, Senhor, por nos dar poder, amor e mente sadia. É em teu nome que oramos. Amém.